Olá, meus queridos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bom podemos mais uma vez trazer ou compartilhar com você um testemunho fortíssimo, um testemunho muito abençoado, porque eu já tenho compartilhado já há alguns dias alguns testemunhos que eu coloquei lá no meu canal no YouTube, e você pode acessar lá, entrar no canal Testemunhos que Edificam para a Glória de Deus. Pastor Gelmiro Santana. Você pode fazer uma visita lá no meu canal, assistir os vídeos que já estão ali, e você vai encontrar ali já alguns testemunhos que aconteceram ao longo do meu ministério nesse período de 32 anos. Hoje eu quero compartilhar com você um fato, um acontecimento que marcou também meu ministério e que foi para a glória de Deus, como tem sido para a glória do Senhor. E esse testemunho é um testemunho que mostra que nenhuma resistência ou nenhuma ação, isso mostra que nenhum espírito, nenhum demônio, principado ou potestade pode resistir à presença de Deus, o poder de Deus, mesmo em seu território. Que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja? A igreja é eu, é você, somos nós. É o povo de Deus reunido, é o ajuntamento de pessoas, reunião de pessoas, é a congregação, o ajuntamento da Assembleia dos Santos. Isso é a igreja que é chamada para fora. E a igreja do Senhor, quando entra, seja em qualquer lugar, ela não está sozinha, ela não entra sozinha, mas ali se faz presente o próprio Deus por meio de Jesus e por obra e ação do Espírito Santo, sobre o poder da palavra. Mas antes do testemunho, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 8 e o versículo 28, que diz: E chegando Jesus do outro lado, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Não vou pregar, não vou ministrar, como eu disse, para que o vídeo não fique muito grande. Mas eu quero aqui compartilhar com você mais um acontecimento, uma experiência que eu tive no meu ministério desse período aí de 32 anos. E esse testemunho, essa experiência que eu vou compartilhar, fala de um centro de macumba que foi demolido, que foi destruído, após irmos visitar uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, que estava morando ou estava ali naquele lugar tão deplorável, um lugar muito ruim. E ela esteve nos visitando na igreja
e participou do culto juntamente com seu filhinho. Não me lembro se era uma menina ou um menino, mas era uma criança de colo, e ela participou de todo o culto. E quando terminou o culto, ela me procurou e disse que gostaria que nós, ou precisava que nós, fôssemos à sua casa para visitá-la, para que pudéssemos estar orando por ela. Então nós nos comprometemos, mas para surpresa ela disse que ela morava atrás de um centro de macumba. E quando ouvimos aquilo, particularmente eu percebi que nós deveríamos começar a nos prepararmos mais. Deveríamos nos preparar mais para que fôssemos lá, porque eu sabia que ali não seria fácil. O Espírito Santo, Deus já havia me dito que eu estaria entrando em um território, em um lugar que era ninho de Satanás, que pertencia àqueles espíritos e àqueles demônios. E quando eu então marquei com ela um dia da semana, eu marquei também com alguns irmãos e pedi que todos eles estivessem orando e jejuando, se preparando, se consagrando, porque iríamos entrar ali no território desses espíritos e estaríamos também lutando no mundo espiritual. E nós fizemos isso. Antes de irmos lá visitá-la, nós tivemos, todos nós, um período de oração e de jejum. E quando chegou o dia de nós irmos lá, nós entramos lá. Ela nos recebeu, entramos, e quando passamos pelo lado do centro e passamos e chegamos aonde ela morava, nós nos deparamos ali com um barraco, na verdade. E ela então nos recebeu. Todos os irmãos não puderam entrar, todos não puderam entrar porque era um quarto cômodo e não ia caber todo mundo ali dentro. Alguns ficaram na porta, outros do lado de fora, mas entramos e ela estava com a criança no colo. E nós então começamos a conversar. Eu havia pedido que tirasse a criança do colo dela, que desse alguém. Ela fez assim. Então comecei a conversar com ela e logo começamos a orar. No momento da oração, nós vimos que ela se manifestou, houve uma manifestação, os espíritos se manifestaram ali e ela ficou agitada, descontrolada, e eu, na autoridade do nome de Jesus, pedi que aquele demônio colocasse a mão dela para trás e que fosse amarrado ali, e assim ele fez. Eu comecei então a repreender aquele demônio, aqueles demônios. Mas em um momento qualquer ela se desprende e ela tem uma reação de ir em cima da criança, aonde estava na mão de uma das irmãs lá. E eu perguntei, com autoridade, nós seguramos ela e dei também a ordem com autoridade para que ficasse amarrado novamente, colocasse as mãos para trás, e assim novamente aconteceu. E eu perguntei por quê que ela queria fazer isso, o demônio queria fazer isso. Ele disse que queria matar a criança, que tinha ódio dela, queria destruir a vida dela, acabar com ela e matar a criança, porque a criança havia sido oferecida a uma entidade, pertencia a uma entidade. E ali então começamos a orar, a repreender. A mulher foi liberta naquele momento ali, ela foi liberta,
E eu então comecei a conversar com ela, perguntando se ela queria tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus. E ela então concordou, aceitando, entregando a sua vida para Jesus. Nós oramos por ela novamente, para que Deus pudesse firmar esse compromisso, essa decisão. E logo após então eu perguntei a ela se, depois da oração, depois da confirmação dela, eu disse para ela que ela teria que tomar algumas decisões, que na verdade seria até difícil, mas se ela fizesse, Deus ia abençoar ela. Deus ia ter mais oportunidade de trabalhar na vida dela, de ajudar ela. E uma das coisas que eu disse para ela é que ela deveria abrir mão daqueles cordões, daqueles guias que estavam sobre a sua cama. Ela então disse que poderia tirar sim. Nós tiramos. Na verdade eu tirei, entreguei alguém para que depois pudéssemos jogar fora. Nesse espaço de tempo, com a permissão dela, é claro, né? Nós tiramos o cordão, foi tudo com a permissão dela, entramos ali também com a permissão dela. E então, no período ali, no momento, alguém chegou, alguém que não sei se era responsável pelo centro, participava ali do centro, viu aquela situação e pediu àquela pessoa que estava com os cordões, que os guias, que desse a ela. Assim essa pessoa fez. Eu não sabia disso, eu sabia depois. E essa pessoa que pegou foi embora, levou os guias, os cordões embora. Depois daquele momento, eu então passei a aconselhar aquela pessoa para ir à igreja, que a gente ia dar uma assistência a ela. Nós iríamos apoiar ela, ajudar ela na caminhada da vida espiritual. Ela então aceitou. Então saímos dali, nos despedimos. E aquela semana, depois que saímos dali, uma semana seguinte, ela não apareceu mais. Não me lembro se foi um período de 10, 15 dias, ela não apareceu. Aí eu fiquei procurando saber o que havia acontecido, e ninguém sabia dizer. Então eu fui novamente lá onde ela morava. Quando eu passei ali, entrei na rua, comecei a procurar o centro, eu não achei, eu não vi mais o centro ali. Mas havia um lugar que estava limpo, que havia passado uma máquina, o terreno estava totalmente plano, limpo. Eu falei, mas eu acho que era aqui. E perguntei a alguém confirmou dizendo que era ali. E para minha surpresa, o centro foi demolido, foi destruído, foi tudo jogado ao chão. E aonde era o centro, ficou um terreno plano, totalmente limpo. Eu procurei então saber sobre esta jovem senhora, para onde ela foi, e ninguém soube me responder, ninguém a conhecia, e nós não tivemos mais contato com essa jovem, mas fizemos a nossa parte. O nome do Senhor foi glorificado, e eu acredito que Deus tinha uma obra na vida daquela criança, da vida daquela jovem senhora, mãe, porque Deus permitiu que fôssemos ali. E o nome do Senhor foi então glorificado e exaltado. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, com esse testemunho, e nós estaremos aqui novamente, uma oportunidade, quem sabe amanhã, gravando outro testemunho, que são vários testemunhos e experiências. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de dar uma passada lá no meu canal e deixar o seu like lá, e também não deixa de ativar lá o sino, para que quando eu gravar aqui um vídeo, o YouTube possa te avisar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Deus todo louvor, toda honra e toda a glória.